Olá, bem-vindo ao canal Física Século XXI. Lembre-se que você pode participar de várias formas, tirando dúvidas, colocando sugestões pelo Instagram. Você pode participar de aulas pelo Classroom e você pode obter os materiais, apostilas, provas no blog. Tudo isso está na descrição do vídeo. Todas essas informações, beleza? Então, se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se, junte a nós e não se esqueça de no final dar o seu like e o seu dislike. Então vamos para a oitava questão. Ele diz o seguinte: a figura Observe a figura. Um disco de material isolante é eletrizado uniformemente com carga positiva. Este disco encontra-se inicialmente em repouso. Em seguida, é colocado em rotação com alta frequência, em torno de um eixo perpendicular ao seu plano e que passa pelo centro dele, como mostra a figura. Suponha um ponto P situado no eixo e próximo ao disco. Considerando as informações, pode-se afirmar que as cargas elétricas do disco estabelecem em P o quê? Bem, veja o seguinte, por esse disco é um material isolante, portanto essas cargas estão aqui todas uniformemente distribuídas aqui, ou podem não estar também uniformemente distribuídas, mas elas não estão indo para a parte mais externa porque ele é um material isolante, né? Mas tem cargas elétricas. Então, se tem cargas elétricas e está em movimento, cargas elétricas em movimento causam uma corrente I, tá? Então, você tem uma corrente I rotacionando, certo? Se você tem uma corrente I rotacionando, pela regra da mão direita, o que vai acontecer? Você vai ter um campo magnético aqui nessa direção. Tá? Então, isso é um fato. Se você tem uma corrente elétrica circulando aqui, você vai ter um campo magnético dessa forma, tá? E por que dessa forma? Porque todos eles estão circulando em torno do ponto P. Portanto, todas as cargas, quando você fizer a regra da mão direita, vão fazer o campo saindo aqui do papel, indo nessa direção, né? E criando um vetor campo indução magnética B, tá? E por existirem cargas elétricas, obviamente, cargas elétricas positivas, você vai ter um campo elétrico, um vetor campo elétrico, vetor campo elétrico orientado nessa direção, tá? Então você vai ter um vetor campo elétrico orientado nessa direção, já que você tem cargas elétricas, né? E são positivas. Então, se são positivas, elas vão expulsar. Como elas são simétricas, tá? As daqui vão criar um campo para cá, as daqui vão criar um campo para lá, etc. e tal. A soma vai dar, a resultante vai ser exatamente na mesma direção do vetor indução magnética, beleza? Então vamos ver as alternativas. Apenas um campo magnético. Desculpa. Apenas um campo magnético se o disco estiver parado. Não. Ainda mais o disco todo parado. Cargas paradas não produzem um campo magnético. Então, letra A, tchau. Apenas um campo elétrico se o disco estiver em rotação. Não. A gente acabou de ver que tem um campo magnético também, com o disco em rotação, né? Um campo elétrico e um campo magnético se o disco estiver parado. Não. Só cargas elétricas em movimento é que produzem um campo magnético. Então, tchau, letra C. Apenas um campo magnético se o disco estiver em rotação. Não, porque você tem cargas elétricas positivas, então vão gerar um campo elétrico, um vetor campo elétrico, né? E então letra D também não. Letra E, um campo
elétrico e um campo magnético se diz que estiver em rotação. O gabarito dele bateu, beleza. Então vamos para a próxima questão, é a oitava. Aqui está tridimensional, a gente vai tentar desenhar, tá? Vamos ver se você consegue entender. A figura a seguir mostra dois aros condutores circulares, cujos centros coincidem no ponto O. Então, aqui você tem a corrente I1 e aqui tem a corrente I2. Tá? Os aros encontram-se no vácuo em planos perpendiculares entre si de raio 0,4 pi metros. Então, todos dois têm o mesmo raio. Os aros circulam correntes em sentidos de valores I1, 8 amperes, então I1, 8 amperes, e I2, 6 amperes. Quando você vê 6 e 8, tá? Você já pensa em alguma coisa no triângulo pitagórico, tá? 3, 4, 5, né? 6, 8 e 10, né? Bem, sendo Mi a permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, calcule o módulo do vetor campo magnético em microtesla produzido no ponto O. Então vamos ver aqui. O I2, vamos fazer primeiro o I1, tá? O I1 está circulando dessa forma, então, pela regra da mão direita, você vai ter o quê? Vai ter o campo entrando em O0, não é isso? Você, pela regra da mão direita, o I1 está circulando, então você vai ter o B produzido por I1 entrando, tá? Entrando. Só que a gente vai escrever ele é tridimensional, a gente vai desenhar esse vetor como sendo perpendicular a I1 e esse vetor campo magnético, vetor indução magnética, vai estar um negócio assim para baixo. Tá? Então isso aqui é B1, provocado pela corrente 1. Tá? Agora, I2 está circulando dessa forma, então ele está entrando, concorda? Enquanto que I1 está apontando para baixo, pela regra da mão direita, tá? Pela regra da mão direita, I2 está entrando, né? Então, veja, esses dois aros são perpendiculares entre si, então você vai ter dois campos perpendiculares entre si. Esse I2 estaria entrando. Eu poderia desenhar assim, entrando, tá? Mas a gente vai abusar um pouquinho aqui embora seja uma maneira tridimensional, vamos usar o vetor indução magnética dessa forma aqui, o B2, mas sabendo que aqui você tem um ângulo reto, tá? Esses dois vetores são perpendiculares entre si, tá? Bem, se são perpendiculares entre si, obviamente a resultante deles vai ser um cara que eu vou calcular por Pitágoras, né? Então B resultante ao quadrado vai ser igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Eu sugiro que você não faça a conta, deixe para fazer a conta no final, tá? Então, temos que o BR ao quadrado é igual a B1 ao quadrado. Quem é B1 ao quadrado? É μ0 I1, tá? Sobre 2R, né? Isso aqui ao quadrado. Mais B2 ao quadrado vai ser o quê? μ0 e 2 sobre 2R ao quadrado. Né?
A gente pode tirar desse quadrado aqui, a gente pode tirar isso aqui, ó, BR ao quadrado fica igual a μ0 sobre 2R vezes I1 ao quadrado, mais μ0 sobre 2R vezes I2 ao quadrado, né? Lembra que quando você eleva ao quadrado, você eleva esse e eleva esse também, né? Só que aqui você tem μ0 sobre 2R em evidência. Então, BR ao quadrado vai ser igual a μ0 sobre 2R ao quadrado. Eu botei em evidência μ0 sobre 2R ao quadrado vai ser I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado, né? Mais I2 ao quadrado, beleza? Eu abri esse parênteses, né? Aqui ficou esse cara elevado ao quadrado e esse cara elevado ao quadrado, entendeu? Aqui ficou esse cara elevado ao quadrado e esse cara elevado ao quadrado, né? Então eu botei esse cara aqui, μ0 sobre 2R ao quadrado, em evidência. Ficou I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado, tá? Então, deixa eu voltar aqui para... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Beleza? Agora a gente pode substituir os valores, né? Você vai ter BR ao quadrado é igual a μ0 sobre 2R ao quadrado vezes I1 mais I2 ao quadrado, I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. I1 é 8, né? I2 é 6. Tá vendo que dá um triângulo pitagórico? 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36, 36 mais 64 dá 100. Então BR ao quadrado é igual a μ0 sobre 2R ao quadrado vezes essa conta aqui dá 100. Agora eu posso tirar a raiz quadrada, né? Então fica BR fica igual a 10, a raiz quadrada de 100 é 10. E esse cara aqui ao quadrado, vou pegar só o lado positivo mesmo, não interessa, tá? Vai ser μ0 sobre 2R, mas agora vamos substituir os valores. Por isso que eu deixo para fazer a conta no final, tá? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2 vezes R. Quem é o raio? Quanto é que vale o raio? 0,4 π metros. 0,4 π metros. Então, π corta com π e 4 é 10 vezes maior do que 0,4. Então, aqui dá 10, tá? Então, você tem meio, que é 0,5. Então, BR vou botar aqui 10 dividido por 2, né? 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, você vai ter 5 vezes 10 vezes 10 a menos 7 dá 10 elevado a menos 6. Tesla, e essa daqui é a nossa solução. Vamos ver se bateu com o gabarito dele. O gabarito dele deu 5. Mas é porque ele quer a resposta em microtesla, né? Ele quer a resposta em microtesla. Então, a gente botou 5 vezes 10 a menos 6. Ora, 5, né? O nosso BR ficou exatamente 5 vezes 10 a menos 6 Tesla. 10 a menos 6 é micro, tá? Então, BR é igual a 5 micro Tesla. Como ele quer a resposta em micro Tesla, ele colocou o gabarito como sendo 5, porque vai ser 5 micro Tesla. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!